Muito boa noite. É já a partir de amanhã que Braga passa a ser capital portuguesa da cultura. Depois de Aveiro, no ano passado, e antes de Ponta Delgada, este é o ano em que Braga dinamiza a cultura. São 12 meses pela frente, com cartaz cheio para diferentes gostos e onde a cidade dará palco a nomes importantes da cultura nacional e internacional. Por isso mesmo, o Ensaio Geral veio hoje até Braga. Estamos esta noite no espaço Generation para conversar com Ricardo Rio, o Presidente da Câmara de Braga, o cicerone desta iniciativa. Temos também quem está à frente da programação, o diretor artístico Luís Fernandes, e quem sabe tudo sobre o espetáculo de abertura que marca este sábado, Braga, John Romão, é encenador e podemos dizer que está, digamos, com as mãos na massa a preparar aquilo que será a abertura da manhã. Muito obrigada aos três por estarem no Ensaio Geral. Ricardo Rio, comece por si. Este projeto da Capital da Cultura surgiu porque a candidatura à Capital Europeia da Cultura de 2017 não foi vencedora, foi Évora que ganhou, mas não quiseram, no fundo, deitar o trabalho fora, desperdiçar todo o conhecimento. O Ministério da Cultura recuperou esta ideia das capitais nacionais da cultura. Aquilo que lhe pergunto é que imagem é que vão querer transmitir com esta capital portuguesa da cultura? Boa noite, Maria João, antes de mais, e bem-vindos à cidade de Braga. Um cumprimento também especial de agradecimento ao João Romão e ao Luís Fernandes pelo trabalho fantástico que estão a realizar e, no caso do João, amanhã poderemos desfrutar aqui na cidade de Braga. Como disse muito bem, nós começamos um bocadinho antes, quando em 2017 delineamos uma estratégia cultural de médio e longo prazo. Era algo que nós considerávamos absolutamente premente. Braga é uma cidade que tem, por razões históricas, por razões patrimoniais, por razões da dinâmica cultural dos seus agentes, por razão também dos equipamentos culturais que marcam a diferença no nosso território, uma dinâmica cultural muito forte, mas estava algo desordenada e nós julgamos que em 2017 era importante estruturar essa mesma visão de médio e longo prazo para a cultura. Delineamos a Estratégia Cultural Braga 2030, que depois esteve na base da nossa candidatura à Capital Europeia da Cultura, com um aprofundamento de algo que nós considerávamos fundamental, que era não só o envolvimento dos agentes locais, mas também múltiplas parcerias de âmbito regional, de âmbito nacional e de âmbito internacional, não só com outras cidades capitais de cultura, mas também com outros parceiros que fomos encontrando por este caminho de tornar a cultura como um vetor fundamental do desenvolvimento de Braga. Não fomos bem sucedidos, como disse muito bem, a Évora venceu e parabéns, e os maiores sucessos para a Évora em 2027, mas na altura os 4 autarcas, antes mesmo de saberem desse resultado, sensibilizaram então o Ministro da Cultura para que houvesse uma valorização do trabalho que os 4 tinham realizado. Surgiu a ideia das capitais nacionais da cultura, a Braga tocou-lhe este ano e Braga quer deixar uma marca, quer deixar obviamente uma projeção da vitalidade cultural que a cidade tem, desta dimensão cosmopolita que hoje a realidade territorial também permite confirmar. Nós somos um concelho com 130 nacionalidades, aquele que mais cresceu em população no país, foram 20 mil pessoas nos últimos 12 anos, também do ponto de vista do crescimento demográfico, com grande crescimento económico, com grande foco na inovação, também como ainda recentemente vimos no reconhecimento da União Europeia como capital europeia da inovação para as cidades com menos de 250 mil habitantes, e a cultura em tudo isto tem que ter um papel fundamental. E quanto é que investem para esta capital portuguesa da cultura? Só para este ano serão cerca de 12 milhões e meio de euros, entre os diversos financiamentos ligados ao financiamento habitual, ao nosso equipamento cultural principal, o Faz Cultura, que agrega, digamos assim, o Teatro Circo, o Generation, e no futuro agregará também o Media Art Center, que vai nascer no antigo Cinema São Geral, aquilo que é o conjunto de contratos de dinamização cultural com vários agentes locais para as mais diversas formas de expressão artística, e depois até alguns investimentos que vamos concretizar também do ponto de vista patrimonial, como a recuperação da Ínsula das Carvalheiras ou outros projetos que estamos a realizar. Já vamos saber mais sobre esses projetos. Abre a tua porta é o lema desta Braga 25. Luís Fernandes, diretor artístico, tem a seu cargo pensar, no fundo, o conteúdo deste cartaz, destes próximos 12 meses. Como é que se recheia esta dinamização da capital da cultura, sobretudo também pensando num turismo cultural? Foram já anunciados muitos nomes, Maria João Pires, Tiago Rodrigues. Que mais, Luís, é que vamos ter para que valha a pena vir a Braga nestes próximos meses? Acima de tudo é importante também salientar esta ligação àquilo que era a proposta, que acreditamos que era uma proposta muito robusta para a capital europeia da cultura. Portanto, não faria sentido descartar todas essas propostas que foram alvo de muita reflexão e, acima de tudo, alvo de pensamento de um grupo alargado de quase 20 pessoas que pensaram todos estes programas. Todos estes programas foram pensados também numa perspectiva de diversidade, obviamente de qualidade e de, acima
assinalar num ano tão importante como este, poderemos considerar aquilo que é uma celebração da cultura nacional. Daí recuperarmos artistas da maior importância, como o Maria João Pires, como disse, e o Tiago Rodrigues, o Marco Martins, mas também as grandes companhias nacionais, como a Companhia Nacional de Bailado, a Ópera de São Carlos, o Teatro Nacional Dona Maria, que cá encerrará o programa Cenários, mas também olhar para aquilo que é uma dimensão internacional que tem caracterizado Braga ao longo dos anos. Precisamente no último sábado tivemos a inauguração da primeira exposição em Portugal da norte-americana Kim Gordon. Tivemos, aliás, aqui 4... neste espaço Exatamente. Tivemos 4 estreias nesse dia, o que já demonstrou uma vitalidade enorme. Mais de 2.000 pessoas passaram durante a tarde de sábado entre o Teatro Circo e o Generation e, portanto, ao longo do ano teremos mais momentos com esse pendor. Com várias áreas, ou seja, quer da música, ao teatro, à dança, vão tocar as várias áreas. Exatamente, e com um olhar muito particular para áreas que nem sempre estão, até pela natureza das nossas instituições, nos nossos programas, como, por exemplo, a arquitetura. O espaço público é alvo de um pensamento que vai além daquilo que é o artístico e vai também para o social, e a forma como conseguimos capitalizar todo este espaço urbano que cá temos para pensar a cidade de outra maneira a partir de um olhar artístico. Mas também, por exemplo, o trabalho com diferentes comunidades que constituem a cidade, comunidades que devemos dizer estão sempre em mudança. O Presidente disse bem, é uma cidade extremamente multicultural. Temos um projeto específico que, aliás, começou antes de 2025, chamado Desejar, que lida precisamente com um pensamento agregador a partir de diferentes naturezas, nacionalidades e identidades. John Romão, estamos a poucas horas da abertura. Este sábado será de facto um dia marcado quase em 24 horas, não é? Porque o espetáculo de abertura não vai ficar só concentrado na noite. O que é que o público que vier amanhã aqui a Braga vai poder ver, John? É um programa que abre a porta, dá a ver algumas primeiras iniciativas de projetos que se vão continuar a desenvolver ao longo do ano. O primeiro vai ser o Quimera, vai ser na cerimónia oficial da abertura no Teatro Circo, às 11 da manhã, com uma pequena performance inicial da Lígia Soares, dramaturga, encenadora, que trabalha com o coletivo Geração B25+, e alguns outros jovens do município. Uma pequena performance que vai enaltecer e dinamizar um bocadinho também esses pilares do manifesto Braga 25 e que vai estar sempre presente ao longo do ano. E depois, logo de seguida, estreamos esse projeto que temos estado a ensaiar aqui em Braga, com a coreógrafa Filipa Francisco, o Diogo Oliveira e o pianista José Diogo Martins. É um projeto bastante particular, porque ele, na verdade, decidimos abrir um open call a todos os grupos folclóricos da cidade, que são 25, é bastante representativo. Inscreveram-se 16 e, portanto, temos 32 pessoas de 16 grupos do município neste projeto, que cruzámos com 8 bailarinos de danças urbanas, de breakdance, e com o piano. E, portanto, é um projeto que é bastante representativo, é inédito nesse sentido, com essa representatividade tão forte, os próprios com elementos essa mistura de breakdance e folclore. Exato. Aqui realmente queríamos também aqui desafiar um bocadinho estas caixas, não é? Estas convenções. Fronteiras. Exatamente, porque na verdade esse conceito também vai estar permeável ao longo de toda a programação, essa quebra de fronteiras, esse diálogo entre territórios artísticos, entre espaços, e é entre isso quem que faz está e quem sentido vem. hoje em dia também na arte, é cruzar. Eu acho que só faz sentido pensar dessa forma, uma forma inclusiva, pensar através da diversidade, valorizar os endógenos artísticos locais e aquilo que vem de fora. Portanto, estamos sempre a desenhar novos diálogos entre o que existe e o que ainda não existe. Todas essas misturas acabam por ter também uma dimensão muito, se quisermos, bastante política, no sentido em que acreditamos realmente na diversidade e nesse diálogo intercultural. E tudo isto vai culminar à noite, se o São Pedro ajudar, também num espetáculo de rua. Esse vai ser o grande espetáculo de abertura, que queríamos convidar toda a gente a juntar-se a nós. É um espetáculo que continua a desenvolver essa perspectiva, essa abordagem interdisciplinar, na Avenida Central, com 3 palcos montados, portanto, um espetáculo que acontece simultaneamente em 3 palcos. Um palco que vai estar mais reservado a 3 cantores subejamente conhecidos, Marisa, Dino de Santiago e a Yolanda, portanto, também 3 géneros musicais diferentes, e também essa é a intenção. Outro palco que vai estar afeto à dança, precisamente com estes grupos de dança dos grupos folclóricos que vão estar a participar no Quimera de manhã, vão estar aqui a participar também, e outro palco que vai ser afeto ao coro do Conservatório Bonfim, portanto 100 jovens vozes bracarenses que vão dialogar com os artistas e com os bailarinos.
Para além disso, temos 3 grupos de percussão locais que também vão participar, os Bom Boémia, a equipa Espiral e os Batalá Braga, e tudo isto vai ser um bocadinho, vai ser conduzido pela atriz Margarida Villanova, que vai ser Cicerone, e é muito interessante aqui também nós convidamos a dramaturga Patrícia Portela também para colaborar na escrita dessas intervenções da Margarida Villanova, porque queríamos que não fosse apenas uma apresentadora, mas uma atriz, para que o teatro, digamos, e essas referências também da própria história da poesia portuguesa e da dramaturgia portuguesa também estivessem presentes neste espetáculo. Imagino que para o Presidente da Câmara seja um dia muito, muito intenso. Ricardo Rio, aquilo que lhe pergunto é, para além deste investimento financeiro que aqui confirmou sobre esta capital, que investimento ficará para o futuro? Ou seja, esta capital terá investimento, por exemplo, em equipamentos, recuperação de equipamentos que ficarão pós-capital portuguesa da cultura? O investimento não se focou naquilo que era, digamos assim, o momento da capital. Muito desse investimento tem vindo a ser concretizado ao longo dos últimos anos em equipamentos culturais. O caso evidente, a reabilitação que fizemos recentemente do Convento de São Francisco, o Centro Cultural Francisco Sanches, onde há uma semana atrás inauguramos também um novo arquivo municipal, que tem instalações absolutamente fantásticas e que tem sido reconhecido como um dos melhores arquivos, pelo menos infraestruturado como um dos melhores arquivos a nível nacional. O referido Centro Media Arts, que vai ser criado no São Geraldo, a reabilitação que vamos fazer, uma já está em concurso, outra já está em execução, do Museu da Imagem, da Casa dos Crivos, de outros equipamentos culturais, por força da degradação dos anos, naturalmente que careciam desse mesmo investimento, mas depois também várias outras valências que estamos a fazer, por exemplo, do ponto de vista patrimonial, a reabilitação e a infraestruturação da Ínsula das Carvalheiras, o trabalho que estamos a fazer com a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho para, no futuro, podermos usufruir do Teatro Romano da Cividade, tentando replicar um bocadinho aquilo que acontece em Mérida também, e outros projetos, a Santa Marta das Cortiças, que estão dispersos por todo o território. Essa também é uma das nossas preocupações. A cultura não é uma realidade urbana, é uma realidade que nós queremos presente em todas as freguesias do concelho, precisamente para aproximar cada vez mais a população das dinâmicas culturais. E depois há uma dimensão que, em termos de investimento futuro, também é muito importante e que é intangível, que é a capacitação dos agentes. Nós também temos investido muito em criar condições para que os próprios agentes culturais da cidade possam desenvolver projetos, se possam abrir a parcerias, a cruzamentos tão inusitados como alguns dos que vão ter lugar amanhã, mas também a parcerias nacionais e internacionais, como temos tentado estimular. Porque há muito dinamismo local aqui em Braga, Luís Fernandes. Há muitos artistas emergentes, há uma comunidade também bastante jovem. Isso será, ao longo do ano, também incluído na programação desta capital portuguesa da cultura? Sim, não só será incluído na perspectiva de convidarmos estes artistas para desenvolverem novas peças, novas criações, como, para mim, uma das principais iniciativas que a Braga 25 trouxe foi a possibilidade de contarmos também com programação independente, vinda de coletividades, artistas, estruturas que não são financiadas normalmente, e a partir de uma chamada Todo Terreno, abrimos a possibilidade das pessoas se juntarem em coletividades, a locais de acolhimento e apresentarem propostas de programação ao longo do ano. Propostas estas que, naturalmente, contemplam muitos artistas emergentes, artistas que, por vezes, não têm ainda a escala ou a capacidade de atuar num teatro-circo ou num generation, mas que precisamos que eles tenham essa possibilidade de desenvolver a sua prática, porque vai enriquecer claramente aquilo que é o ecossistema cultural bracarense. Tivemos mais de 5 dezenas de candidaturas, algumas das quais... Mostra bem o dinamismo. Exatamente, portanto foi ótimo e muito gratificante, e esses projetos, alguns deles começaram já, portanto... Quer-nos dar exemplo de algum que, há projetos... é sempre difícil escolher, mas... É difícil, mas, por exemplo, falámos há pouco do Tiago Rodrigues. Há um projeto que visa a leitura de clássicos do teatro em locais informais como cafés. O By Heart, do Tiago Rodrigues, será uma das peças que traz essa leitura num bar chamado C'est la Vie, cá de Braga. É também levar a cultura ao encontro das pessoas em locais inusitados. Exatamente, a ideia é um pouco essa. Tivemos muitas propostas interessantes de naturezas muito distintas, muitas da literatura, que é uma área que tem sido alvo de algum destaque cá em Braga. Foi também uma forma de darmos uma variedade interessante a este programa e tirá-lo daquilo que é um olhar institucional. João Romão tem ampla experiência internacional, o Festival de Avignon, Bienal de Teatro de Veneza, mas também já trabalhou com importantes nomes internacionais. Recordo-me a peça que fez no Dona Maria com o Gus Van Sant. Aquilo que lhe pergunto é, olhando para esta Braga, até porque também veio com o Festival Boca aqui a Braga, conhecendo um pouco já este tecido cultural, o que é que que semente é esta que a capital da cultura pode deixar aqui? Eu acredito que nós aqui
pelo menos com estes 2 projetos, e vamos ter outros 2 projetos desenvolvidos ao longo do ano também, em que eu pude fazer a curadoria, se calhar ainda não podemos revelar, mas que também... Pelo menos assim adiantar qualquer coisa. Sim, mas na verdade tem sempre esta perspectiva de desenvolver um diálogo entre 3 dimensões, entre a dimensão local, valorizando a dimensão local e regional e cruzando com a dimensão nacional, ou seja, cruzando sempre artistas que vêm de outras regiões do país, porque de facto é Braga a capital portuguesa da cultura, ou seja, a ideia é sempre valorizar e empoderar também as comunidades locais, nomeadamente práticas mais comunitárias, locais, com artistas que vêm de fora desenvolver e trazer novas luzes, novas perspectivas nesse diálogo. E, portanto, esses resultados são sempre processos muito dignos, muito importantes para também esse legado que se quer deixar para a própria cidade, não é? Porque criar públicos é difícil, ou exigente, pelo menos. É sempre desafiante, é preciso encontrar precisamente essas estratégias que nos façam acreditar precisamente nesse rasto, não é? Que pode ser deixado nos projetos. Que muitas vezes eu acredito também que estes projetos mais pontuais, nós somos sempre acumuladores de histórias e de experiências, não é? Nosso corpo, a nossa mente. Posso dizer que já destes projetos que estou diretamente envolvido, os comentários dos intervenientes locais, neste caso, e também dos artistas que vêm fora, estão muito empolgados com estes diálogos, nomeadamente, por exemplo, a Marisa Udino e a Yolanda com o coro Bonfim, ou com os grupos de percussão. Portanto, isso implica ensaios, implica diálogos, implica também um cuidado e uma valorizar desses grupos por via destes artistas nacionais, que é muito empolgante. Isto de que o João Romão fala, este envolvimento também de artistas nacionais e o cruzamento com artistas locais, Ricardo Rio faz parte desta estratégia que traçaram até 2030 para a cultura. Estamos em ano de eleições autárquicas, será o seu último mandato, atingiu o limite de mandatos, não se recandidatará. De qualquer forma, aquilo que lhe pergunto é se esta estratégia de cultura, que vai para lá daquilo que é o seu mandato, é algo que quer deixar como legado a Braga também neste ano em que estará de despedida. Sim, absolutamente. Eu não conseguirei controlar as políticas dos meus sucessores, mas aquilo que eu acho que é uma marca que será incontornável é a exigência que a própria comunidade vai ter em relação ao prosseguir destes projetos e desta ambição e de todas estas iniciativas que nós fomos desenvolvendo. Acho que será muito difícil para qualquer futuro Presidente da Câmara, mesmo que ele geneticamente não tivesse a mesma afinidade com a área da cultura que eu tenho, não valorizar todas estas iniciativas e não canalizar recursos para lhes poder dar continuidade, porque a comunidade não o iria permitir. É muito interessante aquilo que o João estava a dizer, porque este entrecruzar entre artistas locais e artistas nacionais não foi algo que tenha surgido apenas no âmbito da capital. Nós, se recuarmos, por exemplo, ao longo dos últimos anos, naquilo que foram as várias edições da Noite Branca, já tivemos artistas nacionais a atuar com grupos de percussão. A Marisa Lijo, que na última edição teve a Banda de Cabreiros. Enfim, há sempre esta tentativa de dar a oportunidade aos protagonistas locais de se poderem cruzar com estes protagonistas nacionais, portanto, ambicionando outro tipo de projetos e com resultados muito, muito interessantes. Isso quer para artistas mais consagrados localmente, como o caso de Daniel Cristo e outros, quer para, às vezes, até projetos dirigidos a um público mais jovem. O projeto Fenda, que nós temos trazido de ir buscar jovens artistas às escolas para poder-lhes dar também uma oportunidade de palco, também esteve presente em várias das iniciativas que o município foi realizando. Eu acho que esta é uma tendência que será impossível travar no futuro próximo e que naturalmente também acaba por ser um elemento distintivo daquilo que é hoje a atratividade de Braga. Eu olho para a cultura como um dos maiores fatores competitivos que a cidade tem na atração de talento, na fixação de pessoas e até do ponto de vista económico daquilo que tem sido a canalizar de recursos e investimento para a cidade. Até porque muitas vezes quando viajamos também somos nós que vamos ao encontro da cultura, procuramos património. Luís Fernandes, nesse sentido, quer saber mais sobre a programação, continua a querer abrir este programa. Há também uma ligação à literatura, o escritor angolano Ondjaki já esteve aqui em residência em Braga. O que é que resultará desse projeto, por exemplo? É um dos projetos que lida de forma contínua com uma dimensão de comunidade. Em particular, é um projeto chamado O que Fazemos com Isto, que visa trabalhar o legado, o pensamento sobre Portugal enquanto entidade colonizadora. Que é um tema bastante premente, claramente, e discutido muito na cultura. E que também tem este pendor de acontecer em locais que não são os habituais. Portanto, é um programa descentralizado, não culmina em algo como um espetáculo ou algo mais convencional, mas, acima de tudo,
visa incutir um pensamento crítico, o envolvimento das pessoas no pensamento destas questões que são fraturantes e às vezes são muito púdicas, quase as pessoas não podem largar nenhum comentário que possa ferir a suscetibilidade geral das pessoas sobre aquilo que é o nosso passado e, portanto, é mais um projeto de pensamento, de reflexão e que depois terá um momento em novembro de apresentações públicas, ainda a anunciar, mas que ocupará aqui o Generation em particular, mas não só. Vamos ter programação até ao final do ano, já percebemos que o John estará também aqui envolvido. No ensaio geral, vamos agora ouvir a pergunta que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou hoje para os nossos 3 convidados. Falar de Braga, capital portuguesa da cultura, é lembrar a capital da província romana da Galécia e a antiga designação do arcebispo de Braga como primaz das Espanhas. Segundo a tradição, o primeiro bispo de Braga teria sido São Pedro de Rates, no século I, mas com prova histórica, Paterno I, no século IV. Por doação do conde Dom Henrique, os arcebispos de Braga detiveram o senhorio de juro e herdade da cidade com jurisdição temporal. Na sede de Braga encontram-se os túmulos de Dom Henrique e de Dona Teresa e está ligado à Sé o episódio conhecido como Pio Latrocínio. De facto, em 1102, o bispo de Compostela, Diego Gelmiras, levou de Braga, pela calada da noite, as relíquias do bispo bracarense São Frutuoso e dos mártires São Silvestre, São Cucufate e Santa Susana. Só em 1966 e 1993 regressaram as relíquias a Braga. Temos, aliás, na Sé, o exemplo marcante do românico português. A construção iniciou-se na primeira metade do século XII, sofrendo o primeiro edifício alterações ao longo dos séculos. Do original restam o caráter da fachada, as torres, a imponente rosácea, além do corpo da igreja, com 3 naves, coberto por uma abóbada de canhão sustentada por arcobutantes. Pode dizer-se que estamos perante um dos paradigmas do românico português. Tudo o que acabamos de dizer atribui ao facto de 2025 ser Braga a capital portuguesa da cultura uma importância única. E a minha pergunta para os nossos convidados tem a ver com essa importância e a importância da cooperação entre o município de Braga e a Faz Cultura. Em que medida a ligação entre criação artística nacional e internacional poderá valorizar o património material e imaterial tão rico, ligando à criação contemporânea e à participação das escolas e das instituições educativas nessa preservação. Assim, destacaremos uma tradição única. Ricardo Rio. Esta introdução do professor Guilherme Oliveira Martins lança-me uma questão que eu acho que é muito importante também recordar. É que a capital portuguesa da cultura não deixa de ser, digamos, um resultado da capital europeia, onde esta dimensão espiritual quase religiosa estava muito presente. O nosso mote da contemplação é algo que tem muito a ver com aquilo que agora foi apresentado, porque Braga é incontornável do ponto de vista da ligação entre a presença da Igreja Católica, quer em termos físicos, quer em termos, ainda hoje, em termos sociais, na nossa cidade. E nós também, tal como há um bocadinho o Luís dizia em relação a estas questões da exposição que vamos ter no final do ano, também não temos qualquer pejo em trazer esta questão da espiritualidade para a discussão e para a programação. E, em particular, até em complemento a alguma da informação que o professor também aqui referiu, nós este ano de 2025 vamos reabilitar o antigo pelourinho da cidade, que é uma forma também de fisicamente atestar desta colaboração recorrente que existe entre a Igreja e o município e a cidade no seu todo. Luís Fernandes. Naturalmente, Braga é uma cidade com uma história e uma riqueza patrimonial, eu diria quase ímpar. É notório para quem visita a cidade. Isso foi, obviamente, alvo de um pensamento muito claro do ponto de vista daquilo que era a nossa programação. E há um exemplo em concreto, que é um dos projetos que, por acaso, está na minha alçada direta, que é um projeto chamado Pipe Poetics, e que se foca numa recuperação, eu diria, numa secularização daquilo que são instrumentos que têm um caráter muito funcional, litúrgico, que são os órgãos ibéricos, e que
por variedíssimas razões, por norma, estão vedados de acesso a compositores que não lidem com a música litúrgica. E este projeto conseguiu um pouco furar essa premissa, e teremos, aliás, não falamos ao início, mas um dos projetos que será apresentado amanhã será precisamente a primeira encomenda para órgão ibérico, a cargo da Caroline Coverdale, que é um dos grandes nomes da composição contemporânea canadiana, e que está em Braga já há uma semana a trabalhar na Basílica dos Congregados, com um órgão que não conhecia, porque também esta dimensão que todos os instrumentos são diferentes, são particulares e são pensados para aquele espaço. E através deste programa, que durará um ano, teremos de forma recorrente esta utilização de meios claramente patrimoniais e com uma história muito rica, para fins que são claramente contemporâneos e de rasgar epistemologicamente com aquilo que é a tradição para o qual foram criados. John Romão. Eu também, se calhar, vou ter que revelar já um dos nomes, porque para dar aqui uma resposta mais justa a esta pergunta, mas de facto esta dimensão da religiosidade também está muito presente num projeto em concreto que nós projetámos para este ano. Convidámos o cardeal e poeta José Tolentino Mendonça a escrever uma peça de teatro que vai ser feita com comunidade teatral também local, portanto, cruzando artistas locais, neste caso, com alguém que vem de fora. Portanto, para além disso, temos outro projeto que vai valorizar também, sobretudo, o espaço arquitetónico público, com comunidade, mais uma vez, com vários grupos locais, que vai acontecer de forma espontânea em várias zonas do espaço público da cidade, várias praças, átrios, e portanto, a ideia é sempre valorizar também esses espaços, outras dimensões, sempre neste cruzamento entre outras práticas artísticas e, mais uma vez, entre o dentro e o fora. Muito obrigada. Agradeço aos nossos convidados terem recebido o Ensaio Geral da Renascença aqui em Braga, onde já amanhã, a partir das 10 da manhã, começa esta programação da Capital Portuguesa da Cultura. Está feito o convite para várias iniciativas que vão decorrer ao longo do ano. Despedimos do programa, que teve assistência técnica de José Ferreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões culturais para si. Boa noite e bom fim de semana.